Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à segunda sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará. Façamos, portanto, a conferência de quórum na forma do artigo 8º do regimento interno. Doutora Francisca Delário presente, doutor Zé Maurício presente, doutora Sheila, ausência justificada, realmente sério, doutora Neves presente, doutora Magnólia presente, doutor Luiz Eduardo presente, doutora Rosalina presente, doutor Manuel Lima Soares, ausência justificada em razão do tribunal, doutora Vânia presente, doutora Suzane, ausência justificada em razão de férias, doutor José Wilson, ausência justificada em razão de problema de saúde, doutora Fernanda Castelo Branco presente, doutora Carmelita presente, doutora Elaine ausente, doutor João Eduardo Cortez, ausência justificada em razão de férias, doutora Mônica Aguiar presente, doutor Léo, ausência justificada em razão de férias. Totalizando, portanto, com os procuradores de justiça, verifica a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. A oportunidade de registrar a presença do excelentíssimo senhor Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito, como presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Saudar a todos, bom dia, doutora Sandra, servidores que nos ajudam a fazer a presente sessão e pedir as bênçãos de Deus na condução dos trabalhos de hoje. Deliberação acerca da primeira sessão ordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2017. Todos tiveram acesso à ata, através dos meios. Alguma objeção à aprovação da ata? Então, não havendo nenhuma objeção, por unanimidade dos seus membros, o órgão especial aprova a ata da primeira sessão ordinária. Distribuição de processos para julgamento. Este egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme o consta da presente pauta. Pois não, Tomás? Vossa Excelência está de férias, é. Na ata, é. Então, a ata está aprovada com a ressalva dos ressalvas feitas de férias do Dr. Maurício, que não estava presente, o Dr. Idelário estava presente mesmo de férias, né? Então, está aprovada com essa observação. Então, todos tomam conhecimento das distribuições constantes em pauta. Matéria. Deixa eu ver. Pois não é, só tem uma dúvida aqui. Para a eleição do primeiro processo, pedido de reconsideração do julgamento do processo. Existe esse depois. É um recurso específico. Mas aí Vossa Excelência, né, Vossa Excelência pode não conhecer. Não, é porque eu fui distribuindo o processo. Mas foi para dentro literário. Pois é, eu quero diminuir a área para o literário. Mas aí cabe a doutora Idelária decidir, né, se cabe ou se não. A parte dirigiu para a doutora Idelária, né? No pedido de reconsideração de uma decisão. Então, cabe a doutora Idelária, né, analisar e se achar que não tem. Sim. Não, quero saber. Agora tinha que dar ciência a Vossa Excelência. Não, sei. Então, matéria para deliberação. O memorando número 26/2017, como interessada a Procuradoria-Geral de Justiça, é uma proposta para a definição da área de atuação da 5ª Procuradoria de Justiça, com fundamento no artigo 60, parágrafo 4 da Lei Complementar 72/2008 e disposições do artigo 17 da Resolução número 4/2012, órgão especial, e artigo 1º, parágrafo único da Resolução número 21/2015 do órgão especial. Vossas Excelências receberam por e-mail o memorando 26/2017, recepcionado nesta secretaria, na Secretaria de Nossos Colegiados no dia 23 de janeiro de 2017, e documentação anexa, bem como despacho desta presidência, mantendo a área de atribuição da 5ª Procuradoria de Justiça na esfera criminal. Era a Procuradoria do Dr. José Valdo, né? Encaminhado juntamente com a presente pauta para os membros do órgão especial.
Conforme a deliberação do órgão de inspeção em sua primeira sessão ordinária, a matéria relativa à definição de área de atuação da Procuradoria de Justiça somente será distribuída no caso de proposta para alterar a área de atuação, devendo ser submetida como matéria de deliberação na pauta dos casos em que a proposta for de manutenção da área de atuação. Ponho a matéria em discussão. É o mesmo caso da sessão anterior, da Procuradoria do doutor Benúcio. Né? Então, nós já discutimos, né, de forma profunda. Encerrada a discussão, eu ponho a matéria em votação. Só para saber, doutora Idelária, se mantém-se, né, a Procuradoria na esfera criminal, que era do doutor José Val. Né? Se Vossa Excelência concorda, a Procuradoria ficar na mesma condição que estava. Né? Doutor Maurício, doutora Neves, doutor Luiz Eduardo, Com certeza. doutora Rosa, Com certeza. doutora Fanja, Também, excelência, aprova. doutora Fernanda, Concordo. doutora Margarida, doutora Mônica. Concordo. O órgão especial, à unanimidade, decidiu pela aprovação da proposta do Procurador-Geral de Justiça, deliberando no sentido de que a 5ª Procuradoria de Justiça tenha sua área de atuação mantida na esfera criminal, expedientes de estilo a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Julgamentos, a doutora Mônica pediu a preferência em razão da presença da doutora Sueli. Doutor Cláudio, eu só queria fazer uma ponderação. Pois não, Eu doutor? tenho um processo aqui que está comigo para julgamento desde o dia 26 de outubro de 2016. Certo? E é o caso do doutor Aureliano, que se encontra fazendo lá o mestrado do doutorado na então, tem tudo que está bom. Aqui 26 de outubro, Não, toda a eu vida. não rapidinho. Toda a vida tem rapidinho, toda a vida tem que estar presente no seu filho. Agora, quando eu ouvi falar, eu quero que vocês, o meu processo é o mais antigo, da que pedido a prioridade Na sessão anterior, porque foi. está com eu, é fácil que eu vou usar. Só um instantinho. Eu hoje teria sessão no tribunal e tive muito trabalho para poder alguém para me trabalhar. Foram pedindo, eu estou pedindo para lá para poder relaxar. Então, também está aqui, tudo bem, eu entendo a doutora. Agora, eu acho, né, se ela sai logo acaba, termina e pode, né? E aí, vai ser só um processo. Então, deveria ser por ordem de prioridade de nada, pelo menos. Porque cada vez que tem um que está Hoje a atividade tá ficando mais difícil. hoje a atividade do procurador, né? Ganhar a regra geral. Vamos estabelecer pelo É porque- menos alguma coisa para chegar nesse ponto, como deverá ser feito. Não, o regimento, a doutora Fernanda pediu, o regimento prevê a presença da parte, né, que seria preferencial. Só que, inclusive, a parte foi embora, viu, Sandro? Mas eu sei, mas ela se colocar. Mas Ela vai voltar? eu 10 Quanto isso eu não pego, não tem. Eu poderia ter feito porque também. é só um modificar da resolução para a resolução do Conselho Nacional. Pior que fica na grade. Só um artigo. Dá a entender que a gente é Vamos fazer o seguinte, se os colegas concordarem. Essa A doutora julgaria, em razão da presença da doutora Sueli de preferência, a doutora Fernanda em seguida, que teve, desde a sessão passada, pediu, e aí, doutora Fernanda, a senhora tem toda a razão, e o doutor Luiz Eduardo, nós estabelecemos como estão todos os colegas na mesma situação, em processos atrasados em razão de não poderem julgar, ficaríamos pela ordem de atividade dos procuradores. Né? Então, perguntaria. Pela ordem, esse processo da doutora Mônica, com certeza não é nada assim, não. Modificar um artigo, não sei o quê, mas. Não, é isso, não. É porque quando nós fizemos uma resolução aqui, esse artigo, ele não foi adequado à Conselho Nacional. Isso. É apenas um artigo. Pois é, mas a doutora, isso tem discussão, tem discussão. Não tem discussão. Claro. Porque tem Só um- vamos modificar o artigo. Não vai modificar, é adequar ao Conselho Não Nacional. vai deixar essa parte. Olha, nós estamos Vai deixar a parte Já. do vereador, é? É pouquinho, não tem que não.
Então vamos. Doutora, eu queria só a Vossa Excelência que aguardasse ao final. A doutora Fernanda Gilberto, o processo, a doutora Fernanda dá tempo que já pede. Não, será também rápido. Vamos começar. Passo a palavra para a Vossa Excelência para a relatoria. Que a doutora Mônica aguarde quando ela terminar para não. Se não, acaba agora, velho. Eu só não tenho, na verdade, eu estou vendo isso mais antigo. E doutora Fernanda, eu já, daqui para o final da sessão, eu já apresento uma data para os colegas com sugestão de uma sessão extraordinária a julgamento dos processos. Doutora Mônica, Vossa Excelência com a palavra. É um processo administrativo 29.402/2016. O interessado é a Procuradora de Justiça Antônia Sueli Silva de Andrade, a relatora sobre. Então, cuida-se de um memorando originado da Secretaria do Banco Colegiado com o objetivo de comunicar a deliberação firmada à unanimidade do presente do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de enviar expediente a este órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça para a ultimação dos processos, no sentido de alteração da resolução número 0, uma alteração da resolução 016/2016. Essa resolução já foi feita aqui no nosso órgão especial. Isso é ordinário do Conselho Superior, realizado no dia 19 de julho de 2016. A doutora Elfuenza, ela informou ao colegiado que a resolução do órgão especial da relatoria da procuradora Sheila Cavalcante Oliveira, que tem como objeto a regularidade da atuação extrajudicial dos Ministérios Públicos, possui uma impropriedade no seu artigo 22, parágrafo 5º, inciso 1. Então, é isso aí. Elfuenza vislumbrou que havia uma impropriedade nesse artigo 22, porque não se adequava ao do Conselho Nacional. Então, salientou-se a inviabilidade do cumprimento do efeito dispositivo, tendo em vista que o relator está simplesmente pegamentar o parágrafo do inciso 2. Então, agora a necessidade de enviar ao Procurador-Geral da Justiça para designação de membro do Ministério Público para por enfatizou que a resolução em análise ela contraria do artigo 10 da resolução número 23/2017 do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi alterada pela resolução 143/2016, também do Conselho Nacional do Ministério Público, no dia 6 de setembro de 2016. É o seguinte, assim que nós, aqui no órgão especial, nós fizemos, nós aprovamos essa resolução que foi elaborada, muito bem elaborada, pela doutora Sheila e tal. O Conselho Nacional, depois da nossa publicação, o Conselho Nacional modificou o artigo e o nosso modificou o artigo anterior. Então, é só isso. Não é isso? Mas modificou só Deus, né? Na modificação. Pronto, então eu voto. Só a modificação. É só um exemplo teu ainda, né? Isso é um teu, né? Sim, excelência. Então, passa a Doutor votar. Márcio, só chamar aqui a atenção dos colegas Pois não. que todos nós, procuradores de justiça, e acho que a corregedoria e o procurador-geral, acho que nós estamos até fazendo os despachos da população pedindo que Vossa Excelência envie dispostos para, através da escola, fazer um seminário, alguma coisa, para atualizar os colegas a respeito dessa resolução. Por quê? Porque já terminou
determinou o prazo para que eles adequassem os procedimentos de acordo com o que vinha seguindo para adequar a essa resolução, que estava 120 dias, e eles não estão conseguindo fazer. Não sei se pelo volume de trabalho, se por conta da falta de traquejo mesmo com a resolução. Então a gente está sentindo, a gente tem recebido muita reclamação por conta da atuação dos colegas. E aí quando a gente vai examinar, a gente está vendo que eles não estão seguindo essa resolução. Então é muito bom que a gente hoje já volte essa parte aí que está e que a administração, juntamente com a escola, vejam isso para dar um treinamento, um esclarecimento para os colegas poderem realmente implantar e passarem a trabalhar com essa resolução. Porque os processos extrajudiciais estão assim, bastante diferentes do que a resolução manda e sem o prazo para eles adequarem já transcorrido. Obrigada. Se não me engano, já houve na escola, no Ministério Público, 2 oportunidades em que os colegas debateram a respeito dessa resolução. Então eu vou continuar. Eu vou encaminhar para a escola de centros de apoio também para reforçar. O plástico é mais uma ponderação sobre o que eu disse inicialmente. É que se os colegas todos estão nessa dúvida, todo mundo está com dúvida. Então como é que nós vamos modificar uma coisa que pronto? Não tem que discutir na escola. Eu entendo que não é coisa nada. É o seguinte, É só um dispositivo assim, nós não estamos na hora da discussão. Na hora da discussão, Vossa Excelência coloca e o colega. Porque como a doutora Neves fez essas ponderações, eu entendi que já estava na hora da Não. E outra coisa, o colega vai julgar se ele se sente apto ou não a votar. E o diretor nós vamos apelar, porque senão a gente entra numa. Quando a gente sai da formalidade. Aqui tem gente que fala a qualquer hora e tem gente que não fala. Eu, por exemplo, não posso falar a qualquer hora. Se não é hora de discussão, a doutora Neves poderia falar, eu também entendi o que disse. é importante O que eu estou preocupado, e aí vocês vão dizer que doutora meu Deus, gente, não é nem o ela está lendo o relatório. Eduardo, o problema aqui, eu só estou tentando dar objetividade à sessão pelo que nós colocamos no início. Pois é, eu entendi que era a discussão que o doutor Neves falou. Não, a doutora Neves fez uma observação pertinente acerca da. Vossa Excelência já está entrando no mérito da questão. Vossa Excelência vai dizer que não tem condições de votar, porque os colegas não conhecem. Aliás, isso eu disse desde o início, não foi agora não. Quando eu entendi isso, que não era uma coisa simples, assim, era só que. Mas, doutor Eduardo, com toda vez, os processos aqui dos colegiados estão atrasados exatamente porque nós perdemos a objetividade em discussões que não dizem respeito aos processos que estão sendo tratados. Então aqui se conversa de tudo, mas quando se trata do processo, a gente não consegue julgar o processo. Exatamente. Então, doutora Mônica. assiste a razão ao Conselho Superior do Ministério Público. O relatório, Excelência. Vossa Excelência vai já concluir o relatório? O relatório. Eles estavam apoiando a modificação que nós vamos. O voto é depois, né? Eles estavam apoiando a modificação. Doutora Neves, o doutor Luiz Eduardo estavam falando do documento adequado. Mas como, doutora, se ela não lê o conteúdo que vai ser proposto? Ela leu o relatório, sim. Doutora Mônica, então, por favor, só para aclarar, a sua proposta de modificação foi listar e o que é que se propõe a mudança. Explicar que eu acho que certo, eu vou explicar o que consta aqui. Ocorre que nós alteramos, certo? Nós editamos essa resolução 073, 033, para 2013. Estou interessada nisso aí. O órgão especial. Certo? Nessa resolução, o órgão especial tem uma
então, nessa resolução, houve uma alteração. Então, quando nós publicamos, quando foi publicado pela Procuradoria, essa resolução, o Conselho Nacional inovou a lei. Nós queremos saber qual o Certo? teor. Qual é o artigo? Qual o artigo, qual o teor Pronto, dessa eu vou modificação da Então, é isso que eu vou só o artigo. Então, porque foi observado pela doutora Sueli. Então, o que acontece é que esse artigo 22, que é da nossa resolução, ele foi modificado. Ele foi modificado o teor do artigo 22. O nosso, da nossa resolução e da resolução do Conselho, está aqui. O artigo 22 certo? Deixando o Conselho Superior do Ministério Público de homologar a promoção da de assentamento, tomará uma das seguintes providências. Converterá o julgamento em diligência para a realização de atos específicos indicados e imprescindíveis da sua decisão, e remetendo ao Procurador-Geral de Justiça para designar um membro do Ministério Público que atuará. Pronto, essa é a nossa resolução. O artigo 22, parágrafo 25. É outra resolução. Aliás, outro artigo. É apenas esse artigo. O Conselho Nacional também diz só porque ele Inciso 1. Então, como ele modificou, nós temos que modificar, né? Qual foi a modificação que ele fez? Só para ficar bem claro. Ela tem que Não que é isso, doutora. Estamos aqui andando no mesmo sentido. Pronto, importante que esse título. Enquanto ela procura, posso adiantar o que eu tinha que comentar? Pode. Posso, doutora? Pode. Só uma chega aqui. Nós temos aqui um texto dessa resolução que foi publicado em 14 de julho. E o que a doutora Elsueli detectou foi uma incongruência entre o que já estabeleceu a resolução do Conselho Nacional e a sua nossa. Pronto, já. Esse artigo 22, né? Porque exatamente quando o parágrafo 5º, inciso 1, que dizia: converterá o julgamento em diligência para a realização de atos específicos indicados imprescindíveis à sua decisão e remetendo ao Procurador de Justiça para designar o membro que atuará. Aqui é exatamente A nossa. a coisa incompatível. Como? Se o Conselho vai baixar a diligência e já vai mandar que o Procurador indique outro membro. Entendi. Entendeu? Então, o que passou, complicou, foi só isso. Sim. Quer dizer, que não havia necessidade dessa parte aqui, designar o membro do Ministério Público que atuará. Aí eu Por quê? Porque a ação do Ministério Público, do Conselho, era só devolver para que o colega realizasse a diligência. Tá certo? Então, a alteração é só essa para tirar essa alteração. a alteração que se exige nisso, para inclusive ficar de acordo com o texto Do Conselho, a resolução do Conselho da Nacional do Ministério resolução do Público. Conselho Nacional. Doutora, muito por gentileza, leia só a nova redação, por favor. Porque ele, por sua vez, o artigo 22, parágrafo 1 da resolução de 2016, ele passa a vigorar com a seguinte redação. Não oficiar, artigo 22, não oficiará nos autos de inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública, o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público, ressalvada a hipótese do artigo 22, parágrafo 5º, inciso 1 da
gente organizar, está aberto já a discussão. Tá certo. Então, agora, para a gente não ter. Estamos sem discussão da matéria. Para Por quê? complementar. Vou complementar. Quando a resolução 36 ficará como? O inciso 1 converterá o julgamento em diligência para a realização de atos específicos de caso e presidir a sua decisão, remetendo os autos ao membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento. E no caso Sim. de recusa fundamentada, aí sim, ao Procurador-Geral de Justiça para designar o membro do Ministério Público atuará. Faz sentido. Então, nessa hora. Exatamente isso. Não pode para diligência, é o mesmo tempo para designar. Isso. Só no caso que baixa diligência e ele Exato. recusar, essa presta recusa, aí é que Eu vou. no voto dela, ela mandou, eu estou lendo aqui, é do trabalho dela, que ela mandou a proposta da resolução, sem número, tudo direitinho, e nós analisamos o relatório e por isso eu estou interferindo aqui para a gente ganhar certo. Obrigada. Ótimo, obrigada, doutora. Então, nessa ordem de ideias, o artigo 22, parágrafo 5º, inciso 1 da resolução do Colégio de Procuradores, ele passa a vigorar de 2016, passa a vigorar com a seguinte relação. Artigo 22, parágrafo 5º, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências: converterá o julgamento em diligência para a realização dos atos específicos indicados e imprescindíveis à sua decisão, remetendo os autos ao membro do Ministério Público que determinou o seu arquivamento. E no caso de recusa fundamentada, ao Procurador-Geral de Justiça para designar o membro do Ministério Público que atuará. Pronto, perfeito. Pronto, foi só essa mesma. E o parágrafo não mexe, né? Mexe só no parágrafo 5º, inciso 1. É só até Pronto, a senhora falou no nono. O nono muda também, parágrafo 9, só para a gente, no mesmo artigo. Doutora Neves. O artigo 22, parágrafo Nono, pronto. da resolução da 33 de julho, passa a vigorar com a seguinte redação: norteará nos autos inquisitivos do procedimento preparatório ou da ação civil pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado pelo Conselho Superior, ressalvada a hipótese do artigo 22, parágrafo 1, inciso 1 desta resolução. Pronto, então eu acho que está por demais claro, né, a necessidade de alteração. E está de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Doutor, você pediu a palavra? Só uma adequação, só isso. Doutora Mônica, parabenização pelo trabalho da senhora e a associação concorda integralmente com essa adaptação, é realmente necessária. Até mesmo para nós nos adequarmos ao que o CNMP diz, e o que o CNMP está dizendo é o que a Constituição fala. Está respeitando a independência funcional e o procedimento tranquilo da tramitação legislativa pública. Porque, na verdade, o que não foi nenhum equívoco. A doutora Sheila fez um trabalho muito bom, todo bem feito, todo bem elaborado. Ocorre que durante a publicação, o Conselho Nacional Alterou, é. Todos os colegas entenderam, querem mais algum esclarecimento, todos estão aptos a votar. Então, eu pergunto se tem alguma objeção a seguirmos o entendimento da relatora, acompanhando o voto da relatora. Ou se os colegas preferem que a gente colhe o voto individualmente. Se não tiver nenhuma objeção, já proclamo o resultado. Então, proclamo o resultado, o egrégio, o especial, segue o voto da relatora à unanimidade e seus membros acolhendo a proposta de alteração estabelecida na resolução 036/2016, quanto ao artigo 22, parágrafo 5º, inciso 1, e artigo 22, parágrafo 9, da forma como consta do voto. Expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Doutora Fernanda Castelo Branco, Vossa Excelência, com a palavra.
Obrigado, doutora Mônica, e parabéns pelo trabalho. Obrigada ao colégio. Esse processo também é sobre essa mesma resolução também, 36. O meu caso é o esclarecimento do promotor de justiça Raimundo Batista de Oliveira e José Francisco de Oliveira, que eles pedem aqui o esclarecimento da resolução número 007. Só que essa outra resolução, 36, revogou essa resolução que ele está pedindo a esclarecimento. Portanto, perdeu o objeto. Essa questão aqui, que já ficou, mais um pouquinho do relatório. Mas é o despacho monográfico, Vossa Excelência? Vossa Excelência tem um voto, né? Certo. Então, fica à vontade, doutora Fé. Excelentíssimo Senhor, presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Márcio Barroso, integrantes do órgão especial. Trata-se de processo administrativo interposto pelos promotores de justiça Raimundo Batista de Oliveira e José Francisco de Oliveira Filho, titulares da primeira e segunda Procuradoria de Justiça do Meio Ambiente, respectivamente, no qual suscitam dúvida ao Colégio de Procuradores de Justiça acerca da interpretação da Resolução 007 de 2010 do Colégio de Procuradores, especificamente no que diz respeito à existência ou não de prazo para a produção de peças de informações, a exemplo da investigação preliminar preparatória. Nas razões iniciais, os promoventes defendem a inexistência de prazo previamente estabelecido para a conclusão da investigação preliminar preparatória que visa a produzir elementos necessários à instauração de procedimento administrativo ou inquérito civil público, que por sua vez subsidiam eventual ação civil pública e ou termo de ajustamento de conduta. Os autos foram distribuídos à excelentíssima Procuradora de Justiça Vera Lúcia de Carvalho Brandão, que baixou os autos em diligência nos termos do artigo 84 da Lei Complementar 72, para fins de exame e manifestação da assessoria do Procurador-Geral de Justiça sobre a consulta formular. Manifestação da assessoria jurídica do PGJ às folhas 8/10, no sentido da inexistência de prazo para a conclusão da investigação preliminar preparatória, dirimindo, portanto, a dúvida suscitada pelos membros ministeriais. Aqui a assessoria, eu vou poupar de essa parte, porque a resposta da assessoria dizendo que realmente não tinha um prazo estabelecido. Novamente, os autos foram remetidos à citada relatora, que por ocasião da 4ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores, realizada na data de 20 de abril de 2016, votou pela desnecessidade de tecer maiores digressões sobre a matéria, em face do esclarecimento emanado pela assessoria jurídica do PGJ. O pedido vem aos membros do colegiado naquela oportunidade para a transcrição de parte da manifestação da referida assessoria. Contudo, conforme certidão exarada na folha 15, durante o julgamento do processo e análise, a excelentíssima relatora, por meio de despacho monocrático, proferido oralmente, acolheu a sugestão da Procuradora de Justiça Sheila Cavalcante de Oliveira, no sentido de encaminhar os presentes autos ao órgão especial do Colégio de Procuradores, ou considerar o órgão competente para apreciação da matéria. Em pós os autos foram distribuídos, como diz a minha relatoria, com recebimento em 25 de 4 de 2016, registros que logo a seguir, a partir de 2 de maio, iniciei período de férias, retornando em 1º de junho. E aí foram as sessões de tribunais e os outros pedidos. É o relatório, sério, é o relatório. Submeta o relatório à discussão. Nenhum colega interessa se chama até então, Vossa Excelência, vamos falar. Vamos falar para registrar a competência do órgão especial para a apreciação da matéria, consoante a lei complementar 72, com suas alterações da lei complementar número 100, que institui a lei orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, no artigo 31, que eu vou dispensar a leitura. No tocante ao mérito, constata-se que a presente demanda foi instaurada com a finalidade de esclarecer
disposto dos argumentos acima passados, e tendo em vista a perda do objeto da presente demanda, voto pela extinção e consequente arquivamento. Aqui junto, eu anexei a ata, onde o órgão especial proclamou o resultado da aprovação da RIN 036 e também anexei a publicação da Doutora Interlado. Acompanho integralmente o relator, parabenizando não apenas pelo trabalho, mas pela paciência que eu para apresentar uma matéria tão simples, fazendo todo esse exercício, a paciência necessária. Parabéns. Acompanho integralmente o orçamento. Doutor Neves. Doutor Doutor Com a relatora, todos os adjetivos da década. Com a relatora. Doutora Fânia. Também com a relatora, excelência. Doutora Carolina. Doutora Mônica. Eu voto integralmente com a relatora. O órgão especial do Código de Procurador de Justiça, a unanimidade dos seus membros, acompanhou o voto da relatora, determinando a extinção e consequente arquivamento do processo. Expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Doutora Fernanda, era apenas esse, Vossa Excelência? Não, são três. Ah, são três? Agora sim. Então, Vossa Excelência, continua com a palavra. Esse segundo, eu até tive cuidado de dar para distribuir para todos os órgãos especial, do regimento técnico da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça, da Infância e Juventude da Comarca de São Francisco. Esse regimento foi encaminhado também à secretária, a doutora Fátima Valente, e ela fez lá os promotores tiveram cuidado de fazer a modificação do regimento, tomando os cuidados e o regimento bem orientado. Eu apenas fiz algumas acréscimos, um artigo ou outro repetido, alguma questão gramatical, vou ler até mesmo no regimento de digitação. Eu adequei e estou passando aí o que eu modifiquei. Agora passo a ler o relatório. Fernanda, eu quero também. Fique à vontade, doutora Fernanda. Cuida-se de minuta de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, encaminhada pela excelentíssima promotora de Justiça Maria de Fátima Pereira Valente, com o objetivo de obter a aprovação deste órgão nos termos do artigo 31, inciso 2, W.3 da Lei Complementar 72/2008 e suas alterações. As folhas 3/4 consta a ata número 3/16, referente à reunião de aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza. O citado regimento interno conta com 24 artigos, todos visando a organização e estruturação da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, em quais os autos foram distribuídos, como diz a minha relatoria, com recebimento em 12 de julho de 2016. É o relatório. Só uma coisa, no início eram 24 artigos, né? Depois com a modificação ele passou para 22. Sim, porque tinha um artigo repetido. O artigo estava repetido. As modificações eu fiz aqui todas. Eu fiz eu coloquei amarelo. Aí na cópia eu acho que deve dar para ver, tem uma marquinha assim, onde tinha, eu mudei só algumas coisas. Mudei parágrafo, organizei melhor o parágrafo.
lavrando-se ata circunstanciada a ser remetida ao Procurador-Geral de Justiça. O inciso 1 do artigo 8º, esse que eu acabei de ler, acima citado, dispõe que as reuniões da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude serão trimestrais. Contudo, o artigo 67, inciso 1 da Lei Complementar 72, determina a realização de reuniões mensais. Assim, surgiu a alteração do mencionado inciso 1 do artigo 8º do regimento, passando a conter a seguinte redação. O artigo 8º, inciso 1. Convocar e promover reuniões mensais, internas e reuniões extraordinárias, com a presença da maioria simples dos membros da Promotoria de Justiça, lavrando-se ata circunstanciada a ser remetida ao Procurador-Geral de Justiça. A segunda modificação é o inciso 3º, também do artigo 8º do regimento, que assim dispõe: encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça postulação de apuração de supostas infrações funcionais cometidas por servidores, bem como realizar as atividades necessárias à apuração dessas infrações funcionais nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público. Conforme se vê do texto do regimento, o secretário executivo postulará ao PGJ a apuração de supostas infrações funcionais cometidas por servidor. Todavia, a Lei Complementar 72, em seu artigo 67, inciso 3, dispõe que compete ao secretário executivo presidir aos processos administrativos relativos às infrações funcionais dos seus servidores, remetendo o relatório ao Procurador-Geral. Diante da previsão contida na Lei Complementar, surgiu a seguinte redação. No artigo 3, o inciso 3º passaria a ter a seguinte redação: apurar atos relativos às infrações funcionais dos seus servidores, remetendo o relatório ao Procurador-Geral de Justiça, e não o bloco diretor. Terceira modificação. O inciso 8º do artigo 8 dispõe remeter sugestões das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude para a elaboração do Plano Anual de Atuação do Ministério Público para o exercício seguinte, nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público. O artigo 67, inciso 8º da Lei Complementar, prevê tal atribuição para o secretário executivo. Contudo, fixa data para a remessa das citadas sugestões ao PGJ, razão pela qual surgiu a seguinte redação: remeter ao Procurador-Geral até o dia 10 de abril de cada ano sugestões das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude para a elaboração do Plano Anual de Atuação do MP para o exercício efetivo dos detalhes. Eu apenas acrescentei um dado para ficar como prazo limite, ficar em abril. Nesse inciso 3 do artigo 8º, as relativas infrações funcionais relatório ao Procurador-Geral de Justiça. Isso aí teria alguma responsabilidade com a evolução do prazo? Eu ia tratar desse assunto. Eu só pedi que deixasse a doutora terminar o voto dela, certo, tá bom. A quarta modificação. Surgiu a inclusão do inciso 15 ao artigo 8º do regimento interno, os termos do inciso 9 do artigo 67 da Lei Complementar. Elaborar o regimento interno da Secretaria Executiva a ser submetido ao órgão especial do Colégio de Procuradores. A quinta modificação, também sobre o artigo 5º, inciso 4 do regimento interno, inserido na seção 2 do secretário executivo, capítulo 2, tem a seguinte redação: proceder, o inciso 4, proceder à fiscalização na forma deste regimento interno da resolução 17 de 29 de julho de 2014 do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, a distribuição dos autos para cada promotor de justiça integrante da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça que compõe
novo parágrafo. Desta feita, o artigo 8º, inciso 15, parágrafo 3º da seção 2, capítulo 2. Parágrafo 3º. As demandas encaminhadas às promotorias de justiça da infância e da juventude devem ser prioritariamente oriundas da SEPUT e, em se tratando de urgência fundamentada, apresentada por um reclamante diretamente ao promotor de justiça, o respectivo órgão de execução, por meio de seu titular ou do servidor, poderá proceder à oitiva tomada por crime e, em seguida, encaminhar a SEPUT para fins de distribuição. Constata-se ainda a ausência dos artigos 9 e 23 do presente regimento interno, razão pela qual os artigos deverão ser renumerados a partir do artigo 8, finalizando assim com 22 artigos. Por fim, convém ressaltar que, da análise do texto encaminhado, elaborei correções gramaticais necessárias, retifiquei eventuais atenuias e fiz pequenos acréscimos em alguns artigos. Diante do esforço das modificações dos argumentos acima lançados, voto pela aprovação do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, com as ressalvas acima elencadas. Agora, o Maurício quer. Eu também quero me inscrever. Na realidade, a conselheira já votou. Mas eu acho que podemos, em estado de resolução, né, tirar alguma dúvida. Não teve, não tem problema nenhum, não, porque é mais fácil eu faço uma sugestão de modificação. Foi melhor assim mesmo. A gente faz o que é repetindo, né? Só poderiam ser vistos depois da minha leitura. Sem dúvida. Não está usando nenhum embaraço, não. Uma sugestão para fazer. Doutor Luiz Eduardo, então Vossa Excelência queria fazer uma colocação? Porque é prática aqui na Procuradoria que os procedimentos administrativos são efetivados pelo PAC. E aí, na sugestão da inciso 3, Vossa Excelência disse que é o próprio titular da Secretaria da Infância e Juventude quem faz esse procedimento administrativo. A minha dúvida é, não fica uma competência dupla o secretário da Infância e Juventude e do pai, não seria uma competência concorrente? É possível isso? Aí eu gostaria de ouvir as pessoas que têm mais experiência nesse assunto que eu. Eu levantei apenas a discussão. Mas foi impertinente, doutora. Todo o Maurício coordenador do PAD, né, pode esclarecer. A competência para a disciplina
abrir conta administrativa e do procurador. Então, o procurador determina a abertura do crédito administrativo da sindicância e enviaria ao PAD então ele pode designar em razão de ou enviar ao secretário executivo. O que não pode é o secretário executivo. E essa atribuição. Ele não tem essa atribuição de abrir o processo administrativo. Foi modificado nesse artigo 67 da Lei Complementar, 72, porque o artigo 67 ele diz assim, compete ao secretário executivo presidir os processos administrativos relativos às infrações funcionais dos seus servidores que emitem relatório. Ele pode presidir, desde que seja determinado no Procurador-Geral, que aí é uma subvenção. Aí existe uma certa incongruência na redação que dá artigo, né? Ele pode presidir. Tomar iniciativa, mas a verdade é que a tomada de iniciativa nessas circunstâncias fere o princípio da hierarquia. A tomada de iniciativa é do Procurador-Geral, determinando ao secretário, inclusive, o alvo-fala, ele é o procurador escolar. Então, essa é a forma de. Bom, o segundo questionamento. Ainda com referência a esse ponto aí, penso que seria interessante que o secretário realmente fosse indicado pelo procurador, porque o secretário é a pessoa que conhece mais de perto a problemática e até mesmo do PAD. No PAD, o órgão lá fica meio distante e o secretário conhece bem de perto. Mas é o secretário mesmo. É. Mais para a delegação. Não, mas o secretário só vai poder fazer o que você Se o procurador determinar. Porque aí. Mas ele vai ficar na modificação. Porque aí não iria para o PAD, seria o secretário. Agora, doutor Eduardo, só faço uma ponderação que no caso do Ministério Público do Estado do Ceará, nós temos um órgão especializado nisso, que é justamente o do PAD, que é para apurar, que já tem expertise para tanto, já tem essa experiência. Né? Então, Então seria o caso. Então vamos voltar, né? Então seria o o caso. doutor Maurício tinha mais uma observação. Eu já lhe dá uma sugestão. Só mais uma observação, que é uma coisinha. Mas voltando a esse caso aqui, eu posso dar uma sugestão. Pois não, doutor. Seria o caso do secretário executivo noticiar. Isso, encaminhar, né? Da ciência, né? Eu acho também. Aí ele se sentiria obrigado a fazer isso. O segundo questionamento lá no parágrafo segundo classificador, aí está escrito o seguinte: a quem secretário executivo será substituído a matéria relevante, ainda que não conste da forma da convocação. Beleza, agora, o secretário executivo, pela sua própria condição de secretário, ele pode inserir na pauta, ainda que não conste dela, a discussão de uma matéria relevante. Mas quando coloca os promotores de justiça, precisaria colocar um quórum, já que vai ser decidido pelos promotores de justiça, eu preciso colocar um quórum para que aquela matéria seja considerada relevante para efeito de discussão, mesmo estando fora da pauta. Lá no artigo 16, não era 16, tem um artigo aqui que fala em maioria simples. Lá na artigo 16. Uma tomada é o terceiro. Então, seguindo essa ordem, eu posso sugerir, lá no parágrafo, você colocar a critério do secretário da Justiça, ou maioria simples, promotores de justiça presentes, poderá ser discutida a matéria para qualificar a coleção. É certo que lá ele se entende, mas fica a forma do resto. Tem que ser mais principal direitinho. Então, é isso aí, só está pronto. O resto está bem direitinho. Está muito a favor. Minha sugestão. Já posso fazer também O artigo 5º do artigo 11º, quando diz: o secretário executivo será escolhido entre escrutínio aberto entre os promotores de justiça de infância e juventude da comarca de Fortaleza. Eu sugiro que seja o seguinte: o secretário executivo será escolhido por
porque eu sou democrática, mas entendo ser mais democrático e acho que divide menos, entendeu? Os pleitos dividem muito os colegas, né? Eu sugeri, é claro que a pessoa pode não querer, tem o direito de recusa, né? O crime já fez isso, não sei, né, Maurício? Os procuradores do crime alugaram, foi na forma da doutora liderada, que está aqui no regimento, né? Por isso que eu fiz assim, porque eu tem outros regimentos, entendeu? Eu fiz os demais. Se você já aceitar, já diz exatamente por eleição, não diz rodízio. Os parágrafos do crime, a gente não, mas tem eleição, certo? Os crimes até a eleição não diz rodízio, certo? Então se você... Mas o rodízio também será feito a eleição, pode ser que ele seja desqualificado. Aí exatamente aqui está igual a lei 72. Está igual a lei. A minha sugestão é essa, seja com rodízio, mas submetido à eleição, para efeitos de apto e tem condições de pronto. A minha sugestão, pessoas que têm vontade para esse não, eu mantenho uma lei que está aí. Eleição está nos artigos. Tem também onde tem as normas gerais para fazer esse regimento, o secretário, tem lá. Pegar o artigo. Então vamos submeter a foto que está é tão simples, né? Fica lançada a ideia. Né? Agora, haverá eleição sim, para que se obedecendo o rodízio, para que se veja se ela tem ou não condições. Pronto, só isso. Doutora Fernanda, a senhora quer só... Desculpa, doutor Maurício. Sobre de cá. Eu fiz assim porque eu consultei os outros. Mas, toda vez. Mais algum colega que queira fazer alguma colocação? Só anotando aqui o retorno da doutora Liderada para iniciar a votação. Doutor Eduardo, enquanto a doutora ela retorna, doutor Lucas Pinto, a sua consideração em relação ao processo que está com você. O colega interessado, o doutor Leandro, que se encontra em Lisboa, né, fazendo o curso de mestrado, ele até me ligou nessa semana pedindo para que fosse voltar da matéria, né? Inclusive eu iria no seu gabinete hoje para a gente conversar, mas já que o colega trouxe aí o processo. Então, no dia 26 de outubro do ano passado, eu trazido. Pois é. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, doutor. E eu vou falar isso para o colega, viu? Eu vou reportar isso a ele. Eu disse a ele por e-mail, só não disse como é que eu ia votar. Mas eu só olhei, seu processo está pronto e eu estou apto a votar. Doutor Luiz Eu Eduardo, agradeço, olha, doutor Luiz Eduardo. eu quero informar, eu estou nesse processo. Agora seria o terceiro. Só que esse último processo eu disse que ia agora em dezembro. Então eu poderia esperar e eu daria vez aqui no Isso, Doutor Fernando, muito obrigado. Eu agradeço. Talvez eu dar essa prioridade para a próxima vez, certo? Certo, sim. Mas aí na próxima, me permita, nós firmamos aqui um critério, né? Que seria produtividade. Né? E aí, antes da gente encerrar, eu digo assim, quando for o momento próprio, a doutora Sandra já tem uma sugestão de data para uma sessão extraordinária. Doutor Delari, Vossa Excelência ainda vai votar. Né? Então, estávamos esperando Vossa Excelência, mas foi bom que o doutor Lucas fez a ponderação, porque me parece
A questão e preocupação do colega, doutor Luiz Eduardo, é o prazo que ele pode se afastar. Se não for julgado, né, pode trazer prejuízo. Portugal, é por isso a certa pressa dele em haver o julgamento. Aí eu pediria para que os colegas e procuradores aguardassem o julgamento do processo do Dr. Luiz Eduardo antes de se retirar, porque senão vai faltar o quórum. Eu não vou fazer, infelizmente, porque eu tenho uma reunião muito importante. É sim, Não, também mas sim, não doutor. dá tempo. Lá começa às 13 horas. Eu já suspendi, eu suspendi a sua. Então, doutora Fernanda, só para a gente encaminhar a votação, Vossa Excelência acatou as sugestões. A do doutor Maurício, sim, a da doutora Eduardo, porque eu fiz as Certo. coisas demais, eu vou permanecer, desculpa. Ok, excelente. Algum colega tem alguma dúvida quanto ao texto? Doutora Idelari, então Vossa Excelência com a palavra para proferir o voto. Eu acato parcialmente, como eu digo, insisto na minha proposta e louvo o trabalho da colega e quero, nesse momento, solicitar aos colegas que sejam também breves para ver se a gente consegue agilizar a sessão. Obrigada. Sem dúvida. Obrigado, doutora. Doutor Maurício. Já foi debatido aqui. E não acato, não acatar a proposta da colega do debate, sabe? Não falei, foi legal. Sim. Já vimos voltando nesses casos de eleição. Agora, Mas um dia a pessoa só quer deixar claro isso. Sim. Certo. Com base no que a doutora Rosa colocou também, né? É, porque ele está fazendo a modificação. Oi, doutor Maurício, Vossa Excelência, pode ter novamente, só para... paciência, autoridade, acertar práticas, indicações, Sim, certo. E foi relatado, né? Doutora Neves, doutor Maurício, então Vossa Excelência conclui, né? Perfeito, Excelência. Obrigado. Doutora Neves. Tem toda a vez. Eu pré-faciadores, paternidade. Doutora Magdória. Realmente, parabéns pelo trabalho da doutora Fernanda, excelente. A paciência que teve, até agora está relatando, maravilhoso. Sobre, eu aprovo todo, mas tem umas exceções. A questão que o doutor Maurício aí falou, apurar atos relativos às infrações. Em vez de dar ciência, eu prefiro noticiar, como disse a Rosalinda. Por que noticiar? Porque o artigo 8º vem, item 1, convocar e promover. 2, organizar e entender. Aí 3 seria noticiar, atos relativos, noticiar. Dá o mesmo resultado da ciência, mas só que é a mesma coisa, só que segue o verbo do artigo 8º elencado. Convocar, organizar, noticiar, que tem apurar. Lá em seguida vai o outro proceder. Acho que dá Só um texto ciência. legislativo, né? É só um técnico. Então, Não há problema que eu estou falando também. eu fico com a técnica apresentada pela Então, dessa palavra. Rosalinda, para noticiar, em vez de apurar. No que se refere à proposta da doutora Idelari, eu não posso acatar, porque o artigo 66 da lei complementar do Ministério Público, artigo lei complementar 72/08, diz exatamente o contrário, diz o que está previsto aqui no regimento interno, sobre a questão da eleição. Qual é o contrário? Diz, eu vou ler, excelência. Pois não. Artigo
66 diz. É importante aqui eu lembrar que daqui a no máximo, no 15, eu estou dizendo, Eu só queria ouvir rapidinho. Vamos correr. Vai ao contrário, só Não, porque Vossa Excelência disse que era rodízio, né? Rodízio. Aí aqui apresenta dois sistemas. O artigo 66 apresenta o sistema eleição e no parágrafo único, só como pessoa, o sistema rodízio. Artigo 66. Nas promotorias de justiça constituídas por mais de 2 cargos de procurador de justiça, de promotor de justiça, haverá um secretário executivo responsável pelo serviço administrativo escolhido dentre os seus integrantes na última quinzena de dezembro, para mandato de 1 ano, não permitida a recondução. Certo? Tá, eleição. Aí no parágrafo único, aí vai, ou seja, o artigo, o regimento interno que Vossa Excelência Fernanda relata, está condizente com o artigo 66. Por isso eu vou botar na íntegra do que está. Muito obrigada. Eu só queria ficar registrado que eu não pedi que fosse, que não houvesse eleição, que houvesse sim eleição. Não disse. Mas se fosse observada, como nós fazemos, há uma eleição, há uma homologação, então não é eleição. Que pode ser rejeitada também, né? Muito obrigada. Eu não estou, o meu voto não é no sentido contrário ao que está redigido na lei. É que haja uma eleição, porém que a eleição fosse feita de acordo com o partido. Muito obrigada. Eu só quero registrar isso, né? Eu não estou sugerindo uma ilegalidade, né? Fica o registro de você. Só isso mesmo. Obrigada, doutora. Por fora, do jeito que a senhora achar que deve estar certíssima, assim deve ser. Aí o parágrafo 5, o parágrafo desse mesmo artigo, fala no sistema que a doutora Delária disse, no sistema de rodízio, certo? Então, esse sistema será aplicado quando tivesse exclusivamente 2 membros do Ministério Público naquela promotoria. Então, o que eu quero dizer é que os 2 sistemas têm registro na legislação, certo? Como no caso aí se trata da infância da adolescência que tem mais de 2 promotores, o adequado realmente é o constante do regimento interno relatado por nesse contexto, eu voto com o regimento interno conforme a relatora e o que ela aceitou. Como voto, Excelência? Excelência, doutor Luiz Eduardo. Voto com a doutora Fernanda, relatora, fazendo as ponderações elencadas pela nossa decana, as ponderações também feitas, modificações feitas pelo doutor Maurício e doutora Magória. Com voto, Excelência. Doutora Rosalina. Com a relatora. Doutora Fângela. Excelência. Excelência, se eu conseguir entender a discussão, todas as sugestões foram acatadas pela relatora. Menos a da doutora Idelada. Então, eu voto com a relatora, acompanhando as modificações sugeridas pela doutora Idelada. Que foram acatadas, né? Não, eu digo, a do doutor Maurício foram todas acatadas, né? O Maurício da doutora Magória, é isso? Menos não foi acatada, apenas a da doutora Idelada. Eu voto com a relatora, tendo em vista que ela acatou todas as outras sugestões, e acompanho o voto da doutora Idelada. Certo. Não, a doutora Fângela vota com a relatora, mas acatando a proposta de modificação da doutora Idelada também, não é isso, doutora Luiz? Assim como o doutor Luiz Eduardo. Doutor Luiz Eduardo também. Então, vota com a relatora, com exceção do que foi proposto, que a relatora propôs quanto àquela eleição, acatando a sugestão da doutora Idelada, né, para ficar bem claro. Esse ponto há uma modificação da proposta da relatora. A doutora Idelada sugere uma nova proposta. Doutora Carmelita. Integralmente. Doutora Fângela. Eu voto com a relatora, mas também acompanhando as sugestões da doutora Delária, que aliás achei uma inovação, a sugestão muito boa, porque democratiza mais e dá oportunidade a cada um. E as demais também feitas
que acho que foi Doutor Maurício e doutora Magnólia. Só os dois. Então eu voto integralmente, mas complementando com as opiniões dos demais colegas. Então, Doutor, eu queria só pedir desculpa. deixa eu só proclamar o resultado, doutor. Ao doutor Luiz Eduardo, Ah, tá. porque eu não vou poder ficar em face Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por favor, doutora Mônica, deixa eu só proclamar o o resultado. tribunal ser 13 horas e eu vou ter pelo menos para almoço. Doutora Mônica, se ele pedir a Vossa Excelência que a senhora está mudando de assunto, eu quero só proclamar o resultado. E aí a gente faz outra coisa, tá certo? Sim, é Pra gente não quebrar essa sequência do processo. Dizer aqui que eu vou tirar férias. Doutora Mônica, eu insisto com Vossa Excelência, deixa eu só proclamar o resultado para a gente acabar esse processo. E aí depois a gente entra em qualquer outra assunto. Então, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por maioria, acompanha integralmente o voto da relatora e acatou as propostas sugeridas pelo doutor Maurício Carneiro e doutora Magnólia. Eu gostaria. Expedientes a cargo da Secretaria de Justiça. Doutora Mônica, Por favor, eu gostaria de dizer que eu vou entrar de férias no mês de fevereiro. Estou tirando as minhas férias em face dessa conjectura atual, desse contexto que nós estamos vivendo hoje, e não pretendo perder pelo menos um terço das minhas férias que eu transferi. Eu vou tirar minhas férias e queria pedir que não fosse distribuir processo para a minha relação. Mas o regimento prevê a distribuição do órgão especial de férias. doutora Mônica, o senhor presidente da ordem. A distribuição. A não ser que seja mais de 60 dias. Doutora Mônica, se o processo do doutor Aureliano não for julgado hoje, infelizmente ele vai ter que ter uma despesa grande de voltar. Doutora Mônica, eu pediria a Vossa Excelência, que é uma regra rápida, né? Rapidíssimo, porque eu não tenho. Rápida e simples. Vamos, doutora Mônica, 10 minutos a Vossa Excelência, né? Só para a gente concluir esse processo, o doutor Luiz Eduardo, desde outubro que está nesse processo, pedir esse sacrifício de Vossa Excelência. Só 10 minutos. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência, uma palavra. Eu também tenho o meu horário. O processo administrativo interessado do doutor Aureliano Rebouça Júnior, encaminha recurso administrativo em face da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, processo 31.449/2016-6. A emenda do voto é a seguinte: recurso administrativo, doutor Aureliano Rebouça Júnior, pedido de afastamento temporário das funções para cursar mestrado acadêmico, deferimento do afastamento do Conselho Superior do Ministério Público. Prazo de 1 ano de resignação do requerente, no sentido que seria autorizado o afastamento pelo prazo de 2 anos. Precedentes, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, ausência de impeditivo legal, pelo conhecimento e provimento do recurso. Essa é a emenda do recurso. O relatório é o seguinte: trata-se de recurso administrativo em recurso do promotor de justiça, titular da promotoria de Júlia Comarca do 409, doutor Aureliano Rebouça Júnior, em face da decisão emanada do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Ceará, nos autos do processo número 31.449/2016-6, que interferiu de forma parcial o feito do recorrente para cursar o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa, autorizando o afastamento do período do ano iniciado no data de 26 de setembro de 2016. Na origem, a conjuntura do caso foi a seguinte: desde já pedimos lenha para contextualizar. Doutor Aureliano Júnior ingressou com pedido administrativo no Conselho Superior do Ministério Público, solicitando autorização para afastamento de exercício de funções com o fim de cursar o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa. Em seu repertório, processo 31.449, com 13 anexos, o promotor, atentando para os termos de instrução do provimento 029/2016, redação consolidada pelo provimento 045/2016, comprovou a observância do prazo para o requerimento, o plano de estudo do curso pretendido e superintendência com as funções empenhadas. A aptidão para cursar a modalidade de consideração almejada, o tempo de serviço mínimo exigido para o afastamento, a ausência de sanção disciplinar, a
a regularidade do desempenho dos deveres funcionários por fim, compromisso de ressarcimento da Procuradoria de Justiça nas hipóteses legalmente previstas. Ultimados os expedientes de estilo, procedendo a devida distribuição, o feito recaiu sobre a relatoria do excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Cid Jorge Rodrigues Ferreira, que no voto proferido, por ocasião da 32ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, em 3 de agosto do ano passado, manifestou-se pelo parcial deferimento do pedido, autorizando o afastamento pelo período de 1 ano, a contar da data de 16 de setembro de 2016, com a ressalva que poderá ser prorrogada antes da comprovação de sua justificada necessidade, como foi seguido por aquele colegiado. E resignado com a decisão, o Dr. Aureliano que depois para a gente perante este egrégio colegiado, o que fez representado por seu procurador devidamente constituído, o Dr. José Ferreira Reis. Em suas razões acusadas, sustenta-se em síntese, primeiro, a dissonância entre o período de afastamento autorizado por 1 ano e o necessário à conclusão do mestrado por 2 anos, culminando em inegável sentimento de apreensão e insegurança postulante, que se coloca a mercê das variáveis culturas incertas para a realização dos seus estudos, bem como a natureza antisonômica da decisão do Conselho Superior, em razão de pedidos anteriormente realizados em situações análogas à do requerente, tendo sido deferidos sem reservas os inquirimentos do Dr. Filipe Pereira Pinheiro e Miguel Aurélio de Carvalho. E, nestes termos, requer a forma da decisão recastada para que o pleito inicial seja atendido em sua integralidade, autorizando-se dessa feita o seu afastamento pelo período contínuo de 2 anos. O aluno de recurso veio, então, por sorteio a nossa relatoria e, através do memorando 037/2006, solicitamos junto à Secretaria de Recursos Humanos informações dando conta da quantidade de membros integrantes da infância disciplinar que se encontram afastados para a participação em curso de pós-graduação de Censo, relação nominal dos membros enquadrados nesse critério possível respecto desse período de afastamento, e a existência de requerimento de prorrogação popular por algum dos agentes ministeriais. A Secretaria de Recursos Humanos prestou as informações mediante o memorando de número 469/2006, datado 14 de outubro deste ano. Era muito importante que a relatar e, se Vossa Excelência tiver alguma dúvida, posso passar alguma dúvida? Posso passar o voto? De início, guarda averiguarmos a presença para atendimento do sistema de atividade recursal, para que só então possamos adentrar ao mérito da resignação ora em tela. Nesse contexto, temos por devidamente configurada a adequação e o cabimento do recurso, de acordo com o artigo 31(2), inciso 1 da Lei Complementar Estadual 72/2008, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 100/2011 e os seguintes. Compete ao Colégio de Procuradores: 2. O seu órgão social: 1. Julgar recurso interposto no prazo de 10 dias, contado da data da intimação do interessado pela comunicação do órgão social, contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, da Comissão Eleitoral e em especial. Ainda dessa perspectiva, é possível se extrair a tempestividade do presente recurso, posto que protocolado na data de final de agosto, portanto, dentro do prazo de 10 dias, ausente de comprovante de intimação do recorrente, todavia, desde que a decisão foi proferida no dia 23 de agosto. Superados esses aspectos, passemos a encerrar na análise do mérito. Sabe-se que é o membro do Ministério Público do Estado de Ceará, por força do disposto no artigo 103, Lei Complementar 72/2008, é permitido se afastar do cargo para, entre outras razões, frequentar curso seminário no país do Ministério com duração máxima de 2 anos, permitindo sua prorrogação. Confira-se. Artigo 203. O membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo para frequentar curso ou seminário no país do exterior por duração máxima de 2 anos, prorrogados por igual período. Ainda nesta seara, preconiza o artigo 204 do diploma que o afastamento para frequentar curso seminário, congresso similar para o Estado do exterior será disciplinado por ato do Procurador-Geral, observado que o afastamento será instruído por justificativa da sua comunidade. 2. O interessado deverá comprovar a frequência do aproveitamento do recurso seminário, congresso ou similar realizado. Atendendo essa discussão a ser elencada, foi publicado por número 29/2016, redação consolidada pelo número 42/2016, em seu artigo 5º, dispõe no total de 13 incisos acerca da documentação necessária do requerimento para afastamento do Ministério Público do Estado em participar do curso de pós-graduação compreendido no Conselho Social de Justiça. Pois bem, no que toca a observância das exigências elencadas no dispositivo da súmula, não resta dúvida que todas foram devidamente atendidas, o ajuntamento de recursos de documentação ao
quando a aprovação do seu voto confirmada pelo Poder vai utilizar o afastamento requerido seu período de mandato. Ocorre que, longe de qualquer pretensão de sobrepujar que esse existente, entendemos que assim razão recorrente em vez de ter dito seu afastamento por período de 2 anos. Permitam-nos explicar. O recorrente encontra-se atualmente cursando mestrado em Direito Constitucional na Centro Conceituada Sala Branca de Lisboa. Consoante a documentação anexada ao direito original, o referido curso possui a duração de 4 semestres, sendo um para a parte escolar e o outro dedicado à preparação da dissertação. Ora, quer nos parecer que antes da peculiaridade do caso, notadamente a grade curricular do curso, a localização da instituição de ensino do exterior e a duração total da especialização pretendida, período de afastamento de 2 anos, mostra-se um prazo razoável e necessário à dedicação, compromisso, aprofundamento e desenvolvimento dos estudos pertinentes. Com efeito, dispõe o artigo 7 do documento 029/2016. A duração do afastamento será fixada durante o utilizador com consideração ao período do curso, as suas especificidades e as épocas destinadas à prova, as férias curriculares e a elaboração e defesa da dissertação deve não poder exceder o prazo de 2 anos prorrogar por igual período nosso. Assim, em que pese o curso ser dividido em parte escolar e parte dedicada à elaboração da dissertação, não podemos olvidar a dificuldade de constância de subsistirem em especializações acadêmicas desse raiz até o momento da entrega da versão final do trabalho atingido pela Câmara Examinadora, o que, de certo, exigirá um esmerado período de tempo por parte do recorrente. Ademais, não se pode deixar de levar em conta a necessidade de se imprimir respeito ao princípio da isonomia com relação às situações desta norma. Nesse sentido, lembramos que, em casos análogos ao do recorrente, outros membros tiveram seus apartamentos autorizados sem ressalva algum e pelo período de 2 anos ao ano seguinte. A guisa de exemplo, citamos o caso do Dr. Luciano Toné, no período de 26 de 9 de 12 a 31 de 7 de 14, para cursar mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza, Unifor. Dr. Enéas Almeida Vasconcelos, período de 2 de 4 de 13 a 2 de 4 de 15, para frequentar um doutorado em Direito Penal Constitucional comparado na Alemanha. Dr. Marcos Renan Palácio Moraes Claro dos Santos, período de 15 de 9 a 15 de 9 de 11, para cursar mestrado em Ciências Jurídicas Forenses em Portugal. Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Guerreiro, período de 12 de 11 de 15 a 1 de 11 de 17, para o doutorado em Ciências Jurídicas, também em Portugal. E por último, o Dr. Igor Pereira Pinheiro, período de 2 anos para o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa. Percebam, pois, eminentes colegas, a quantidade de autorizações que foram conseguidas em situações análogas, se não idênticas à do requerente. Notem que o período de afastamento veio para 2 anos foi definido em todos os casos acima elencados, mesmo naquelas ocasiões em que a instituição de ensino se encontrava situada em terras alencarias. Anterior do sim, que o fato de que, com relação ao produto Pinheiro, o afastamento de 2 anos foi definido para que pudesse frequentar o mesmo curso do hora recorrente, a saber, o mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa. Ora, sendo o período de 2 anos autorizado nem para os negócios do curso anterior dessas terras, não existe razão para que seja diferente quando a instituição de ensino se encontra localizada em país diverso do artigo medicado. De mais a mais, não enxergamos como se poderia utilizar o afastamento de 2 anos para um colega e negá-lo para outro, quando a conjuntura é exatamente a mesma, e de se dizer, mesmo curso, mesmo país, mesma universidade, etc. Entender diferente seria, a nosso ver, tratar de modo diverso aqui se encontra no mesmo plano de igualdade, porque, em sendo feito sem razão palpável, prevenindo de modo o postulado da isonomia a ser observado e definido por todos nós, operadores da ciência jurídica. Consigo-se ainda que não estamos aqui negando a possibilidade da instituição imprimir entendimento e interpretação diversas das futuras reivindicações dos colegas candidatos a frequentar cursos dessa espécie. Não é isso. Com efeito, são legítimas e plenamente aceitáveis as modificações do funcionamento operado no âmbito dos órgãos colegiados da composição transitória, hoje inerentes à sua própria essência. Nada obstante, é de se observar que a eventual alteração de entendimento deve sempre vir acompanhada de indissociáveis razões que aparentem ser firmes e suficientes para permitir que tais mudanças de funcionamento sejam levadas a cabo sem que por isso se proceda a desvirtuações e pretensões pessoais de igual
formas legítimas e devidamente autorizadas pelas formas e preceitos legais. Por fim, resta notar que, tendo por base as informações prestadas pela Secretaria de Recursos Humanos, encontra-se atendido o percentual previsto no artigo 6º do documento 029/2016, não existindo, pois, hipótese ao atendimento do pleito realizado. Expostas. Somos, pelo conhecimento do recurso, para dar total cumprimento, referindo-se ao afastamento do Tribunal de Recursos Humanos, pelo período de 2 anos, salvo o melhor juízo, o nosso entendimento, desde 26 de outubro de 2016. Pois não, doutora, vou pedir aos colegas, a doutora Mônica antecipar o ponto, em razão da necessidade urgente que ela tem que sair e deixar o tribunal. Eu agradeço aos colegas. Eu gosto, integralmente, pelo relatório elaborado, por tudo que o relator apresentou, eu considero que seja justo o afastamento e isso. Então, eu voto integralmente com o relatório apresentado pelo doutor Eduardo. Obrigado, Excelência. Obrigado também pela compreensão de Vossa Excelência. Doutora Iderla. Excelência, eu digo isso, quero agradecer a doutora Mônica por essa tolerância, essa paciência dele neste momento tão importante para o Colégio do Ministério Público, para a leitura. Isso é que é ser Ministério Público, né? Colocar a essência institucional acima dos nossos interesses pessoais. Bom dia, pessoal. Sim, eu acompanho integralmente. Eu vou agora deixar registrado o seguinte: é uma pretensão minha em futuro apresentar uma proposta no sentido de que todos os colegas que se afastem para fazer o mestrado fora, eles reverter depois em benefício da própria instituição esse tempo que passaram fora, colaborando, por exemplo, com a Escola Superior do Ministério Público, sem ônus. Isso. Então, eu já tive essa ideia antes, acho excelente que o colega tenha condições de fazer. Eu tive esse sonho e não realizei, porque na minha época nós éramos muito poucos, né? E eu sabia que uma ausência assim ia causar prejuízo. Hoje não. Houve os colegas que têm a sorte de ir, parabenizo, mas sempre pensei assim, deve-se modificar algumas, vou verificar o respeito interno da Escola Superior desse tipo. Quem for estudar fora deve, na volta, colaborar sem ônus para a instituição do Ministério Público. Fica aqui a ideia e eu pretendo depois trabalhar da maneira certa. Né? Voto favorável. Tenho certeza que nenhum colega se negará a isso. Penso assim, Doutor Maurício. Maurício, doutora Neves. Doutor Antônio. Essa ideia é excelente. Realmente presta serviço aqui na escola do Ministério Público, né? Igual prédio, é maravilhosa essa ideia. Doutor Iderla, eu lhe peço desculpa, se eu entendi mal, naquela hora passada, não me deu tempo de pedir desculpa, e por isso foi agressivo na leitura. não foi, a senhora não foi agressiva. Me pergunto. Está desculpado, mas não foi. Obrigado. Obrigado pela compreensão, nossa decana é excelente. Senão não ia nem dormir hoje, estou preocupado. Eu sou democrática. Eu sou de um tempo de democracia, era artigo de luxo. Entrei na faculdade em 69, né? Muito bem. Eu vivi em lua de mel com a democracia até E a Vossa Excelência é meu ídolo, né? Eu faço assim uma coisa e eu fico meio preocupado. Bem, então eu voto na íntegra para o voto excelente do doutor Luiz Eduardo dos Santos, até pedir uma cópia, certo? Com o objetivo de decorar tudo que ele escreveu aqui, porque no futuro eu vou requerer também a participação. Decorar mesmo, que eu vou requerer também um doutorado fora do país. Então, eu agradeço a cópia, certo? Muito obrigada, na íntegra, com o doutor Luiz Eduardo dos Santos. E realmente o doutor Aureliano Rebouça Júnior pensa um cara competente, certo? O meu estagiário, meu assessor, e ele
subiu lecionar aqui, certo? O grave defeito é ser torcedor do Fortaleza, mas tirando isso aí. Realmente eu concordo com Vossa Excelência. Chegando a sair, o resto tudo é lindo, lindo, lindo. Cadê só para descontrair, doutor? É que eu não voto, Excelência. Concordo. Doutora Rosalina. Com o relator da questão das sugestões da doutora Adelaide. Doutora Vânia. Acompanho com a Excelência. Doutora Fernanda. Acompanho, Excelência. Integralmente eu voto nela. Doutora Carmelita. Integralmente eu voto nela. Parabenizando. Então, vou colocar o resultado. O órgão especial do Colégio Procurador de Justiça, a unanimidade de seus membros, acompanha o voto do relator, dando provimento ao recurso apresentado pelo recorrente. Então, não temos mais fora para. Eu gostaria de fazer um registro que eu estou aqui com o processo que foi distribuído, né, o 28.563/2016, dígito 9, que é interessado Cláudia Lúcio de Medeiros, é a respeito de um certame licitatório, e aí já é a segunda vez que eu trago. Já tem mais dois. E aí eu agora pediria para colocar aí na fila, né, os nossos julgamentos e que realmente seja feito, então, por ordem de antiguidade, para que a gente possa fazer. Fica feito o registro. E também, assim, eu acho que não tem quórum, né, não sei como é que eu vou Para a fazer. deliberação. Mas eu gostaria que pelo menos ficasse registrado, se não pudesse ser encaminhado. Essa é a primeira sessão do órgão especial, sem a presença da nossa estimada colega Zélia Maria de Moraes Costa. E eu gostaria de registrar esse sentimento de ausência, né, de falta que ela tem desfeito. E que, se não puder ser, mas se puder que seja, em nome desse órgão especial, que ela integrava na condição de membro nato, porque já na cota da antiguidade, o voto de pesar para o seu esposo, seus filhos, Neto e Júlio, e para a sua irmã Cláudia. Dizer da minha tristeza pela prematura partida da própria Zélia, da falta que ela nos fará na nossa instituição, no Colégio de Procuradores e na Secretaria Executiva CIDA, neste órgão especial. Dizer que o tempo passa e a gente vai sentindo como as relações vão ficando fluidas e como as pessoas não se incomodam muito com os sentimentos das outras. Infelizmente, eu acho que a morte de uma colega em atividade e que abalou a tantos, quer seja na sociedade, em todo o sistema de justiça, merecia mais atenção dessa instituição. Acho que a nossa entidade de classe reputo que o presidente tem muitos compromissos, o procurador-geral tem muitos compromissos, mas eu acho que todos nós, dentro desta instituição, qualquer um dos nossos membros, e eu fui acostumada aqui, vendo isso, o apreço pelas pessoas, e realmente, eu quando cheguei no cemitério, fiquei muito impactada, quando vi que os representantes máximos da instituição não estavam no cemitério e nem também da Associação de Paz. Eu aprendi que o ser humano está acima de tudo. O sentimento das pessoas e a nossa união
mas eu não vou fazer comentário mais profundo acerca disso, porque eu hostilizo veementemente sem querer julgar as pessoas de uma forma como a senhora acaba de fazer, mas julgar dentro de aparências tão frívolas, por questões, enfim, lamento profundamente que esse momento de luto que nós todos vivemos, que tudo que nós sentimos e passamos, Vossa Excelência faça esse tipo de observação. Lamento, realmente, é a única coisa que eu posso dizer, até porque eu acho que o que aconteceu é um ato proibitivo a ser utilizado em face de qualquer mágoa que nós tenhamos um do outro, por algum motivo. Eu acho que não se pode tocar nesse ponto. E nem queria que Vossa Excelência me julgasse da forma como Vossa Excelência fez. Vossa Excelência não sabe as razões pelas quais eu não estive no cemitério. O que eu quero e trabalho, principalmente, é para que nós tenhamos uma união, principalmente pelo que aconteceu. Nós estamos vendo como a vida passa rapidamente. Eu acho que julgar as pessoas, seja mesmo por questões profundas, quanto mais por uma atitude, uma atitude em que a Procuradoria-Geral de Justiça disponibilizou essa instituição para fazer o velório da colega, tomamos todas as medidas, fizemos uma homenagem à colega, enfim, fica o registro de Vossa Excelência e o meu lamento dessa situação ser utilizada até para isso. Eu acho que é uma falta de respeito com toda a venha, até com a gravidade do fato em si, com o luto que está sob a instituição até hoje. Faço esse registro como um lamento profundo. Obrigado, senhor Procurador-Geral. Faço minhas as suas palavras, senhor Procurador-Geral. Gostaria muito, doutor André, de ter comparecido ao cemitério para prestigiar nossa colega, como eu fiz no velório e na missa de sétimo dia. Mas, infelizmente, para ajudar outros colegas que também estavam em situação difícil, eu não pude comparecer. E aqui eu não vou declinar quem era por uma questão de preservação ao colega. Talvez a senhora devesse primeiramente perguntar, antes de nos acusar ou de falar que nós não temos esse cuidado com alguém tão estimado como a doutora Zélia, que prestou tanto serviço aqui à nossa instituição. Realmente é lamentável que a senhora tenha utilizado esse fato para criticar a associação. Senhor presidente da associação, sem antes tomar esse cuidado, doutora Zélia. Realmente é lamentável. Senhor presidente da associação, senhor procurador de justiça, eu gostaria de vítima, porque eu, na condição de associado, membro dessa instituição e desse órgão, tenho todo o direito de externar. Tem, a senhora tem direito de falar o que a senhora quiser, doutora. Eu tenho o direito de lamentar também. Eu não ofendi a ninguém. Eu apenas estou aqui dizendo que foi que eu detectei que lamentei profundamente. Senhor presidente da Agora, associação, se vocês veem por outro lado, esse ponto de vista, cada um vai analisar. O meu ponto de vista, o meu sentimento foi este. E estou externando aqui na presença dos senhores. Senhor presidente da associação, senhor procurador-geral, gostaria de dizer a Vossa Excelência que esse pensamento não é sozinho na doutora Nélia. Eu, pessoalmente, penso da mesma forma e acredito que muitos outros colegas pensam dessa forma. Eu também penso igualzinho do doutor Neves, porque senti muita ausência mesmo lá no cemitério, dos nossos chefes. Senti a ausência mesmo. Porque eu me acostumei com a visão deles lá no velório, eles estavam todos presentes no velório, mas eu imaginei que fosse uma questão de trânsito. Não, doutora Maria, eu não pude ir para... Eu fiquei triste mesmo, quer dizer, o sentimento da doutora Neves foi idêntico com o meu, mas eu imaginei que vocês tinham tido um problema de trânsito, porque vocês ficaram direto lá, no velório, a Planja também, e eu quase não chegava lá devido ao trânsito.
Não, doutora, fique à vontade. o que aconteceu, estive lá no velório, estive na missa de sétimo dia, estive providenciando tudo o que compete à instituição. Entretanto, 5 horas da tarde, às 17 horas, haveria a troca de o governador ia viajar e a desembargadora Iracema seria a primeira vez que uma mulher assume o governo do Estado do Ceará, e eu, como representante do Ministério Público do Estado do Ceará, tinha sido convidado pelo governador, como pela desembargadora Iracema, como também muitos colegas que estavam lá no velório, muitos desembargadores, e eu não poderia deixar o vácuo do Ministério Público naquele momento tão importante para o Estado do Ceará, né, em que o sistema de justiça ia assumir o governo do Estado. Então, em razão do choque de horários, eu não pude me deslocar ao cemitério, porque, evidentemente, eu não tenho dom da ubiquidade. Não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que eu falo aqui, e acho, doutor Luiz Eduardo, que é natural que se sinta essa ausência, mas o que eu falo aqui, o lamento, é esse julgamento em face de uma conduta. Entendeu, doutor Maria? Isso que eu fiz. Quando a minha obrigação institucional, que eu tenho que cumprir perante os colegas, perante a sociedade, representando a instituição também naquele momento do governo do Estado, já que eu teria passado o tempo com respeito à família, em solidariedade, como foi. Por isso, a questão é o pesar que nós todos sentimos. Eu, como pessoa humana, da doutora Zé, uma pessoa que eu tinha muito carinho, que alguém falou lá no velório, simplesmente o seguinte, dizendo que ela tinha o estilo 0MC, ou seja, ela é uma pessoa para mim insubstituível, porque nunca mais na Terra vai existir uma pessoa com estilo 0MC. E lamento que seja esse tipo de coisa utilizado para isso, utilizado para atacar os colegas. É isso que eu faço o registro, porque eu jamais faria uma observação dessa mesma natureza, jamais. A observação não foi para atacar ninguém, a observação foi para constatar e dizer o fato que nós presenciamos. Da mesma forma como Vossa Excelência tem sua opinião, eu tenho a minha. Eu gostaria de finalizar. Antes de finalizar, também deixar registrado aqui alguns. Eu gosto de pesar, se Vossa Excelência permitir. Não tem mais dúvida, mas eu queria deixar registrado meu voto de pesar, a família da doutora Zé. Anotei em breves palavras o que eu vou dizer. Para não esquecer, vejo a doutora Zélia tem tiveram recordações excelentes, como uma colega laboriosa, firme em seus posicionamentos, sensível às minorias, né? E às pessoas, infelizmente, discriminadas pela sociedade. Vejo a doutora Zélia como uma mulher que tem uma vida plena, realizada, foi feliz, muito feliz na profissão, chegou ao máximo onde se pode chegar, foi feliz na vida pessoal, teve um grande amor, um grande companheiro ao seu lado, filhos maravilhosos, inclusive uma aprovaram agora na AGU, que ela estava feliz. Tenho ótimas recordações dela, como uma profissional laboriosa, digna e sensível, que ela esteja no meio de luz, onde certamente os corretos irão. E agora lembro finalmente duas frases que eu dizia aqui para ela rir, ela dava uma risada voltando quando eu dizia, quando nós divergíamos, que eu dizia, ela dizia que era volteriana. E ela sempre dizia, e a ideia para você, a ideia volteriana continua. Posso divergir de tudo que você está dizendo, mas respeito a minha morte, seu direito de dizer. Ela dizia, o regime de casamento deve ser assim. Comunhão de dívidas e separação de ideias, como o meu. Muito obrigada, Zelinha. Sei que você está muito bem, cumpriu o seu dever. Descanse em paz. Eu faço só um último registro, doutor Eduardo, para a ciência do doutor Luiz Eduardo. Eu não tenho ciência de uma homenagem ter sido feita com um colega que faleceu. Isso não é tocado. Isso não é tocado. Então, e eu acho que não é parabenizado, o que eu quero demonstrar com isso é a sensibilidade da instituição com a perda de um ente querido nosso, né, de uma colega tão querida. Estava ausente, mas eu pude acessar e parabenizar o senhor e a doutora. Foi elogiadíssimo por vários uma determinação da Procuradoria-Geral de Justiça que se fizesse, agradeço muito, os outros colegiados
providenciaram. Fernando teve uma sensibilidade peculiar, sua competência. Então, isso tudo demonstra o apreço, o zelo, o respeito que se tem pela colega, pelo legado que ela nos deixou e o que eu acho que é, uma obrigação. Então, eu queria só, antes de encerrar, tornar a repetir o seguinte: nós vamos novamente tentar, todos juntos, cumprir horários na Procuradoria. A sessão está marcada para 9 horas, o regimento interno manda ter uma tolerância de 15 minutos. Nós vamos suportar até meia hora. 30 minutos eu acho razoável que aconteça alguma coisa, porém, não comparecendo o colega, nós vamos encerrar a sessão e vamos, caso não seja realizada a sessão, encaminhar para a corregedoria para que sejam adotados os projetos, porque todos nós temos nossos direitos, como também temos nossas obrigações. Apenas para registro. Pois não. Senhor Procurador, na mesma linha do Dr. Maurício, eu também quero só comunicar que eu estou com os mesmos processos há, acho que uns 3 ou 4 meses, também em mesa, prontos para julgamento. São eles os 55, 59, 2015, 6 e o 68 de setembro de 2016, 4. Esse primeiro é, inclusive, um voto visto. E eu trago toda a sessão e, infelizmente, não consigo fazer isso. Agora aqui fica o exemplo, se nós seguíssemos com objetividade as nossas obrigações de julgar o processo sem nos dirigirmos para finalidades contrárias, nós teríamos os processos fluindo aqui naturalmente, como hoje aconteceu. O dia de hoje é um exemplo, porque no amanhã, nós estamos aqui 11 horas, 11h20, 11h30, nós tínhamos julgado 3 ou 4 processos. Eu me engano só dos colegas que tem, se continuaremos assim, que eu acho que a gente conseguiria, doutora Fábio, mas se não, a gente marcaria uma extraordinária para o dia 30, se for da Secretaria, dia 30 de janeiro. Vamos tentar, eu acho que se nós chegarmos aqui e voltarmos no nosso processo, eu vou passar na próxima sessão pela atividade, que quem tem processos atrasados, a gente vá julgando. Se nós julgarmos, cumprimos a nossa obrigação, não fica o processo não, mas se a gente estiver aqui para discutir outras coisas que não sejam nossas obrigações funcionais, aí realmente fica difícil. Então, eu queria só terminar, não sei se não tem mais número. A gente fizesse um ofíciozinho à secretária do processo cívico, ou a secretária da Procuradoria Civil, para que, veja se ela pode denunciar com os colegas, que dia de sessão do órgão especial, os colegas estejam aqui. Há uma troca de sessão, porque a colega está angustiada, Mônica, ela tinha que seguir a sessão. Então, ver se um dia pode negociar com alguém. Tem sessão do órgão especial, então vamos negociar com o centro do órgão. Como eu fiz hoje, aí depois consegui confirmar. Ver se consegue uma negociação, porque aí, veja bem, os colegas faltam, ele não falta, ele tem realmente a obrigação de estar lá no tribunal. Esse é um dos motivos que o meu atrasou, porque eu todo o tempo no tribunal. No tribunal. Então, se conseguir uma negociação, mandou, sem ferir ninguém, é evidente. Negociar, olha, é dia de órgão especial, o colega é no órgão, então vamos eu estou indo agora para o tribunal e eu sempre. Colega doente aí, tá certo? 2 sessões, quer dizer, negociar. Doutor, mas vamos oficiar para as 2 secretarias, né? Mas no tribunal não tem problema não, mas pode ser as 2, para não ter discriminação. Mas oficiar as 2 eu tenho sessão, vou chegar lá 1h30, porque cumpri minha missão aqui e vou cumprir lá. Agora, o que a gente tem que ter é bom senso. Negociar, bom senso. Por exemplo, olha só, eu mudei minha agenda nas sessões finais para ir de terça-feira, porque para ajudar os colegas do Conselho Superior do Ministério Público, eu tenho colegas
o crime, e ele precisa ver todo o conselho. Eu digo, não tem problema não, pode colocar aí que eu vou todas as terças. A minha agenda é na segunda-feira. Quer dizer, ontem eu tive uma agenda extensa, com sessões diretas, certo? Para ajudar os colegas do conselho. Para não incompatibilizar. Isso por quê? Porque eu sou ajudada pelos colegas do crime hoje, na quarta-feira. Então, é um consenso, uma negociação. Porque o órgão especial realmente tem que trabalhar, tem que andar. Toda sessão não aguenta esse sufoco. É agendar, é negociar. A Secretaria do Colegiado está botando essa potência, está corretíssimo. Eu acho que assim a gente consegue dar mais. A gente garantir o quórum nessas sessões. Garantir o quórum nas sessões do ano de 2017. A pessoa que foi beneficiada paga no outro dia e vai e volta e haja um consenso. Não custa nada. Então, é somente isso. Boa tarde a todos. Está encerrada a sessão. Agradecer a presença de todos os colegas.